Qual o tema do sermão que nós vamos compartilhar nesta noite, então? Isso, então sua visão define o tipo de pessoa que você é. Então esse é o tema do nosso sermão que eu quero compartilhar nesta noite com vocês. Em Mateus capítulo 6, no verso 22 a 23, Jesus diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem o que diz lá? Forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Esses dois versículos que nós lemos aqui, eles estão dentro de um contexto em que Jesus ele fala sobre praticar boas obras, obras de justiça. Jesus fala sobre o não fazer coisas para ser visto e elogiado por outras pessoas. Jesus fala sobre oração, sobre o perdão, sobre o jejum. Dentro desse contexto, Jesus fala sobre o acumular riquezas nesta vida e não se preocupar com o céu, não se preocupar com a eternidade, não se preocupar muitas vezes com a salvação da sua alma. Jesus também fala sobre servir a Deus e ao dinheiro, fala sobre as preocupações desta vida. E nesse versículo 22 e 23 que nós lemos, Jesus aqui ele fala sobre os olhos. E eu quero tirar desses dois versículos alguns ensinamentos para a nossa vida. E o primeiro ensinamento que eu quero tirar para a nossa vida é: a nossa compreensão das coisas depende da visão que temos. Vamos repetir todos juntos? Vai lá, 1, 2, 3 já. Isso, a nossa compreensão das coisas depende da visão que temos. No versículo 22, na parte A do versículo, Jesus ele fala assim que os olhos são o que ele diz lá? São a lâmpada do corpo. Olhos tem a ver com a visão. Então tem a ver aí com enxergar, com aquilo que eu vejo. E lâmpada significa luz, tem a ver com a compreensão, com o entendimento que eu tenho daquilo que eu estou, o que diz lá? Daquilo que eu estou enxergando, daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou visualizando. E corpo tem a ver com quem somos. Corpo tem a ver com o indivíduo, tem a ver com a pessoa. Então cada um de nós somos individualmente ímpar, isto é, somos diferentes uns dos outros. Diga assim: cada um de nós somos diferentes uns dos outros. E por sermos diferentes, irmãos, a compreensão e o entendimento que nós temos a respeito das coisas é baseada a partir da nossa ótica, a partir da nossa visão, a partir do nosso ponto de vista daquilo que nós estamos enxergando. O que nós podemos ver? Dá para vocês verem ali no desenho? O desenho ali tem duas pessoas. Um está vendo 4. O da esquerda está vendo 4. Quanto que o da direita está vendo? 3. Mas os dois estão diante de uma mesma situação, diante de uma mesma coisa. Só que um está tendo uma visão e outro está tendo uma outra visão. Por quê? Porque o ponto de vista de cada um é diferente. Está sendo diferente o ponto de vista de cada um. Ali diz ali, a realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vista de lugares diferentes, podem parecer bem, o que diz lá? Contraditórios. Então o que nós podemos ver, irmãos? Que a visão de uma pessoa numa mesma situação é diferente para cada pessoa. Eu posso ter uma visão acerca de algo
e você ter uma outra visão completamente diferente da minha. A leitura que eu faço de uma situação ou acontecimento depende muito do entendimento e da compreensão que eu estou tendo a partir da maneira como eu estou vendo o que está acontecendo. Um exemplo: muitos filhos, eles se revoltam contra seus pais porque eles não conseguem enxergar as mesmas coisas com a mesma visão que os pais têm. Enquanto eu era jovem, muitas vezes eu discordava de algumas coisas que a minha mãe falava para mim. Mas depois que eu me tornei pai, daí eu pude entender algumas coisas que a minha mãe falava e eu não entendia. Porque existe uma diferença do ponto de vista do pai e da mãe, do ponto de vista do filho. Então muitas vezes pais e filhos entram em conflito porque a visão é diferente. Porque o pai tem uma visão e os filhos têm outra visão. Também em relação na vida conjugal, muitos maridos e esposas vivem brigando e discutindo porque eles não conseguem enxergar as coisas no mesmo prisma, na mesma perspectiva. Cada um tem o seu ponto de vista. E muitas vezes você está discutindo, está brigando, está entrando em conflito com o seu cônjuge, porque o ponto de vista de cada um é diferente. Porque a forma com que você está vendo é diferente do outro. E muitas vezes isso gera conflito, gera briga, gera desentendimento. Então, se a nossa compreensão a respeito de algo depende da visão que temos, então nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar e para ajustar a nossa visão, a fim de resolvermos o problema. Então, se você está tendo algum problema na sua casa com alguém, com o marido, com a esposa, com o pai, com o filho, com os irmãos, se você está tendo algum conflito no seu trabalho com alguém, com alguma pessoa, então o que você precisa fazer? Você precisa ajustar a sua visão a fim de resolver o problema. E como que nós podemos ajustar a visão para resolver um problema? Para resolver um problema que está gerando conflitos, que está gerando briga, cada um deve tentar se colocar no lugar do outro para entender o ponto de vista do outro. Está entendendo? Eu vou repetir mais uma vez. Para resolver um problema que está gerando conflito, que está gerando briga, eu preciso tentar me colocar no lugar da pessoa para que eu possa entender o ponto de vista da pessoa. Todo ponto de vista, o que diz lá? É vista de um ponto. Então todo ponto de vista é vista de um ponto. Para eu entender como alguém se sente em relação a algo, é necessário eu procurar ver as coisas, o que diz lá? Do ponto de vista dela. E somente a partir do ponto de vista da pessoa é que eu posso compreender a visão que ela tem e sentir o que ela sente. O que vocês estão vendo ali no desenho? O que a pessoa do lado esquerdo está vendo? Está vendo o quê? O número 6. E o que a pessoa do lado direito está vendo? O número 9. Então, para resolver um problema eu preciso o quê? Eu preciso me colocar no lugar da pessoa, para que eu possa entender, para que eu possa compreender, para que eu possa conseguir ter uma visão daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela está vendo. Se a pessoa do lado esquerdo passar para o lado direito, o que vai acontecer? Os dois vão ter uma mesma visão, os dois vão chegar a um acordo, ao invés de ficar discutindo, não, é número 6, não é número 9. Imagine você, Malu, com o Flávio, né? Não, Flávio, é 6. Não, Malu, é 9. E começa a discutir, começa a brigar, por quê? Não, eu estou certo. Não, eu estou certo. Então é mais fácil o quê? É eu me colocar no lugar da pessoa para que eu possa entender o ponto de vista da pessoa.
para que eu possa resolver o problema que está gerando um conflito, que está gerando uma briga. Daí sim, nós vamos chegar a um acordo. Ah, sim, verdade. Chegamos a uma solução do problema. Então preste atenção. Você já tentou se colocar no lugar de alguém para procurar entender a visão dessa pessoa, naquilo que ela sente, naquilo que ela pensa? Se você estiver tendo um problema com alguém, certo? Vamos dar um exemplo. A pessoa está aqui e você está aqui. Se você está tendo um problema com alguma pessoa, procure entender o ponto de vista da pessoa. Procure entender o que ela sente, qual a visão que ela está tendo. O porquê ela está agindo dessa forma. O porquê ela falou aquilo que ela falou. Ou muitas vezes aquilo que ela falou, no seu ponto de vista, você interpretou do seu jeito. Então nós temos que chegar a uma solução para resolver um problema. Certo? Amém? Então qual que é o primeiro ponto dessa palavra que nós compartilhamos? Diga assim: nossa compreensão das coisas depende da visão que temos. Dependendo da visão que eu tenho, é a compreensão que eu vou ter. É o entendimento que eu vou ter. Você está entendendo? Então, muitas vezes você interpreta alguma coisa, o seu entendimento, a sua compreensão, muitas vezes, é daquilo que você vê. E nós temos que entender o porquê, para que nós possamos resolver o problema. Então, nossa compreensão, o nosso entendimento das coisas, depende da visão que temos. E muitas vezes a visão que nós estamos tendo é uma visão errada, ou é uma visão com um entendimento nosso. Amém? Vamos lá. O segundo ensinamento que eu quero tirar deste versículo: só a visão que temos define o tipo de pessoa que seremos. Em Mateus capítulo 6, no versículo 22 e 23, Jesus fala assim: se os teus olhos forem o quê? Bons. Se os teus olhos forem bons. Depois Jesus disse: se porém os teus olhos forem maus. Então, nas palavras de Jesus, se os meus olhos forem bons, isto é, se a maneira como eu vejo e enxergo a minha vida, se a maneira como eu vejo, como eu enxergo as pessoas, se a maneira como eu vejo e enxergo o mundo e os acontecimentos ao meu redor for correta, for uma visão certa, for uma visão boa, esta visão vai refletir de maneira positiva no meu comportamento, na minha maneira de pensar e de ser. Então Jesus fala assim: se os teus olhos forem bons, então se a maneira de eu ver, de eu enxergar as coisas forem de maneira positiva, esta visão vai refletir na minha vida, no meu jeito de ser, no meu comportamento, naquilo que eu penso, na maneira que eu sou. Se porém os meus olhos forem maus, isto é, se a maneira como eu olho e eu vejo a minha vida, se a maneira como eu olho e vejo as pessoas, se a maneira como eu olho os acontecimentos for errada, for uma visão distorcida, essa visão vai refletir negativamente na minha vida. Vai me levar ao quê? A uma compreensão muitas vezes errada. Vai me levar a enxergar problema onde não existe problema. Vai me levar a brigar e a discutir por pequenas coisas. Então a visão que nós temos a respeito de algo, irmãos, define o tipo de pessoa que seremos. Define se nós seremos uma pessoa chata ou uma pessoa legal. A visão que eu tenho, o entendimento que eu tenho, a compreensão que eu tenho, da forma com que eu estou olhando, se a forma que estou olhando é correta, é boa, isso vai refletir de maneira positiva. Mas se a visão que eu estou tendo acerca de algo, de alguém, é uma visão negativa, o que isso vai refletir na minha vida? Vai fazer com que eu seja uma pessoa que muitas vezes o quê? Ao invés de resolver um problema, eu vou gerar mais problema. Se eu vou ser uma pessoa tolerante ou intolerante. Então preste bem atenção, a visão que você tem define o tipo de pessoa que você será, ou a pessoa que você é. Se você vai ser uma pessoa crítica demais, se você vai ser uma pessoa pessimista,
Se você vai ser uma pessoa de coração duro, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. Então tudo depende do quê? Da visão que nós temos. Se os meus olhos forem bons, eu vou conseguir enxergar coisas boas. Se os meus olhos forem maus, toda a visão que eu tiver acerca de alguém, acerca de alguma coisa, vai ser uma visão que só da coisa negativa. Quando uma pessoa ela tem uma visão errada e distorcida de si mesma, essa visão desfigurada fará dela uma pessoa negativa, de baixa estima e depressiva. Isso quer dizer o quê? Que a visão que você tem de você mesmo, acerca de você mesmo, essa visão que você tem de você mesmo, vai fazer de você o quê? Uma pessoa que tem baixa autoestima, uma pessoa depressiva, uma pessoa que fala assim: ah, eu nasci desse jeito, eu sou zero esquerda, nada dá certo na minha vida, eu sou um fracasso, eu nasci para sofrer. Então a visão que você vai ter de você é uma visão errada, uma visão distorcida. A visão que você tem de si mesmo preste bem atenção, a visão que você tem de você mesmo tem impacto em todas as áreas da sua vida. Diga assim: a visão que eu tenho de mim mesmo, ela tem impacto em todas as áreas da minha vida. A visão que você tem de você mesmo, meu irmão e minha irmã, influencia nas suas escolhas e nas suas decisões. Muitas vezes você olha para você mesmo e fala assim: eu sou uma pessoa feia, o meu cabelo é feio, o meu nariz é torto, a minha orelha é grande, a minha boca é torta, quando eu dou risada ela vira mais para a esquerda, eu tenho o joelho torto, eu tenho o pé torto, eu tenho a barriga grande. Quer dizer, você só vai olhar defeitos em você mesmo. Você não vai conseguir enxergar algumas qualidades que você tem. Tudo em você não vai gostar. Não gosta do meu cabelo. Olha lá, aquele irmão lá queria ter um cabelo igual daquele irmão lá. Nossa, olha o cabelo daquela irmã. Por quê? Porque é a visão que você tem de você mesmo, é uma visão distorcida de você mesmo. Então a visão que você tem de si mesmo faz você ir mais longe ou limita a sua vida. A visão que você tem de você mesmo vai levar você até a visão que você tem de você mesmo. Aí eu não consigo. Aí eu gostaria de ter um bom emprego, mas eu nunca vou ter um bom emprego. Porque para ter um bom emprego tem que ter estudo, mas eu não consigo estudar. Eu sou burro. Eu queria ser inteligente. Não, meu irmão e minha irmã, você pode voltar a estudar. Você pode fazer um curso profissionalizante. Você pode aprender a fazer algo. Muitas vezes você fala assim: ah, mas a Jaque faz a unha, a Jaque é manicure, a Jaque, mas você é Jaque? Fazer propaganda aqui, hein? Podóloga, olha só, a Jaque, as unhas que a Jaque faz, nossa, ela consegue fazer uns desenhos que eu não consigo. A Jaque é podóloga. Eu queria tanto ser. Você pode ser. Ah, mas tem que estudar. Quantos anos, Jaque, você fez? Quantos anos você fez de curso? Quase 3 anos, mas 3 anos estudando, não tenho paciência para isso. Então, isso limita a sua vida. Essa é a visão que você tem. A visão que você tem de você mesmo se limita a você mesmo. Porque você acha que não consegue, você acha que não pode. Então, a visão que você tem de você mesmo faz de você uma pessoa corajosa ou medrosa. Uma pessoa vencedora ou uma pessoa fracassada. Agora pare nesse momento e reflita. Qual a visão que você tem de você mesmo? Qual a visão que você tem de você mesmo? Pare nesse momento e reflita. Se a visão que você tem de você mesmo é uma visão negativa, uma visão distorcida, uma visão errada, que hoje você possa procurar ter uma visão melhor, uma visão correta, uma visão que Deus tem acerca de você. Para Deus você é criado à imagem e semelhança dele. Para Deus você é alguém que tem inteligência. Se você não fosse inteligente, você não estaria aqui me ouvindo. É verdade ou não é? Você não estaria aí sentado, você não teria tomado uma decisão por Jesus. Então a visão que você tem define o tipo de pessoa que você é. Agora pare nesse momento e reflita: que tipo de pessoa você é? Ah, pastor, eu sou uma carniça. Eu sou uma pessoa chata. Eu sou uma pessoa implicante.
Eu sou uma pessoa que brigo por qualquer coisa. Então deixe de ser essa pessoa chata. Deixa de ser essa pessoa irritante. Deixa de ser essa pessoa cheia de picuinha. Deixa de ser essa pessoa que briga por uma coisinha que está aqui. Se implica, que implicância. Para com isso. Deixa de ser essa pessoa, mude. Se você está se implicando com isso que alguém deixou, vai lá e mude, tira do lugar, pronto. Resolveu o problema, seu implicante. Seu chato. Está entendendo? Então, outra coisa, irmãos. A visão que você tem das pessoas afetará de maneira positiva ou negativa o seu relacionamento com as pessoas. Diga assim, a visão que eu tenho das pessoas vai influenciar no meu relacionamento com ela. Agora, qual a visão que você tem das pessoas? Dependendo da visão que você tem das pessoas, isso vai influenciar no seu relacionamento com ela. A visão que você tem da pessoa, aquela pessoa é chata. Aquela pessoa, a visão que você tem dela é chata. Então, o que isso vai afetar no seu relacionamento com a pessoa? Você vai evitar essa pessoa. Agora, se você tem uma visão positiva da pessoa, olha com olhos bons para a pessoa. Não, aquela pessoa é legal. O Flávio é legal. Então, se você tem uma visão de que o Flávio é legal, o que vai acontecer com você? Você vai se aproximar do Flávio. E aí, Flávio? Tudo bem? E aí, Flávio Trovão? Né? Você vai ter liberdade para brincar com ele. Porque a visão que você tem do Flávio é uma visão positiva, uma visão boa. É uma visão que aproxima você dele. Agora, se você tiver uma visão do Flávio, o cara metido, quando ele vai pregar, né, ele fala, nossa, que cara metido. O sapato dele brilha. O relógio dele, então, misericórdia, é grande. Por que aquele relógio é um grande? Não é verdade? Então, dependendo da visão que você tem da pessoa, você vai se implicar com a pessoa. Muitas vezes o que ela fala, você se implica. Muitas vezes até o jeito que ela veste, você se implica. Que roupa é essa para vir na igreja? Não é verdade? Porque dependendo da visão que você tem da pessoa, vai influenciar no seu relacionamento com ela. Você está entendendo? Então vamos lá. A visão errada e distorcida que alguém tem sobre a fé, sobre Deus e sobre a vida cristã, afeta na salvação da sua alma. O que impede muitas pessoas de tomar uma decisão por Jesus, o que impede muitas pessoas aí de entregar sua vida para Jesus, de se converterem, de serem salvas por Jesus, é uma visão errada, é uma visão distorcida que elas têm acerca do que? Acerca da fé. Tem pessoas que são ateus por quê? Porque ela tem uma visão errada acerca de Deus. Ela tem uma visão distorcida acerca de igreja. Ela tem uma visão errada acerca de líderes religiosos. Nenhum pastor presta. Todo pastor é ladrão. Está entendendo? Então esta é a visão que a pessoa tem. Esta visão que a pessoa tem vai impedir ela do quê? De conhecer a verdade, de ter Jesus como seu Senhor, Salvador, Redentor da sua alma. Isso vai afetar na salvação da sua alma. Então a visão que temos, irmãos, define o tipo de pessoa que seremos. Pessoas que têm olhos bons conseguem enxergar coisas boas. Pessoas que têm olhos maus só conseguem enxergar coisas negativas, só conseguem enxergar e ver maldade em tudo. Você está entendendo então? A visão que nós temos define o tipo de pessoa que nós seremos. Amém? Terceiro ensinamento que nós podemos tirar: a luz ou as trevas dentro de nós depende do que escolhemos ver. Diga assim: a luz ou as trevas dentro de mim depende do que eu escolho ver. Em Mateus capítulo 6, no verso 22 e 23, Jesus diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso.
Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande serão tais trevas? Ouça bem, a partir daquilo que escolhemos ver, podemos trazer para dentro de nós luz que ilumina a nossa vida para aquilo que é bom e que agrada a Deus, ou pode trazer para dentro de nós trevas que nos leva ao pecado que desagrada a Deus. Repita comigo, diga assim: aquilo que eu escolho ver pode trazer para dentro de mim luz, me levando a agradar a Deus, ou aquilo que eu vejo pode trazer para dentro do meu coração trevas, que vai me levar ao pecado e fazer aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que nós olhamos exerce influência sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos e pensamentos. Automaticamente aquilo que nós olhamos, aquilo que nós escolhemos ver, reflete em nossa conduta, em nosso comportamento, atitude, maneira de agir, ser e viver. Um exemplo de trevas que tem sido gerado dentro do coração de muitos cristãos é o olhar pornografia. Eu vou repetir mais uma vez. O que muitos cristãos têm visto, têm olhado, tem gerado dentro delas trevas, é olhar pornografia. E o que é pornografia? Pornografia é todo tipo de publicação de caráter sexual, erótico e obsceno, publicado através de revista, vídeos, filmes que exploram o sexo e estimulam ao desejo sexual. Infelizmente, nos dias de hoje, nos dias atuais, é fácil acessar pornografia na internet. E o acesso fácil à pornografia tem afetado a vida de muitos cristãos, tem afetado a vida espiritual, conjugal, sentimental e emocional. Cerca de 10% dos meninos com 9 anos já viram algum conteúdo pornô online. 27% de crianças conheceram a pornografia antes dos 12 anos de idade. Aos 16 anos, mais de 3/4 dos adolescentes, isso significa 78%, já viram pornografia. Segundo uma pesquisa realizada em maio de 2017, a página de pornografia, ela só perdia para a pesquisa no site de compras do Google. Então o que acontece nos dias de hoje? Muitas pessoas, elas estão trazendo para dentro delas trevas, porque a luz ou as trevas dentro de nós depende do que nós escolhemos ver. Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Quer dizer, se os teus olhos enxergam coisas boas, se você escolhe enxergar, olhar, visualizar coisas boas vão trazer para dentro de você luz. Mas se você escolhe ver coisas más, coisas ruins, Jesus fala: se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Jesus fala: se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Quais as consequências da pornografia, de enxergar, de olhar, de visualizar, de assistir conteúdos pornográficos? Primeiro, a pornografia leva a pessoa à compulsão, quer dizer, à dependência, ao vício de querer satisfazer seus desejos sexuais ilícitos. A pornografia gera ansiedade e estresse, alterando negativamente o cérebro com pensamentos eróticos e fantasiosos. A pornografia leva a frequentes práticas da masturbação, com pouca satisfação, porque cada vez a pessoa quer sentir mais prazer. A pornografia conduz à infidelidade, conduz à traição emocional, podendo concretizar o que na prática do adultério. A pornografia afeta negativamente a intimidade afetiva, emocional e a atração física pelo cônjuge.
A pornografia faz a pessoa perder a comunhão com Deus. A pessoa não consegue orar, não consegue estudar a Bíblia e reduz o quê? O envolvimento com a igreja, com o corpo de Cristo. A pornografia, ela produz um sentimento de culpa e medo de ser descoberto. Em Mateus capítulo 5, no verso 28 e 29, Jesus fala assim: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então preste bem atenção. O que Jesus está nos ensinando? Que olhar e desejar, dependendo daquilo que você olha, e você deseja, e você cobiça, isso pode gerar dentro de você trevas, pode levar você a pecar. Jó, no capítulo 31, no verso 1, Jó, ele diz assim: estabeleci uma aliança com os meus olhos, de não atentar com cobiça para alguma donzela. Então o que nós podemos aprender? Nós podemos escolher aquilo que os nossos olhos vão ver. Jó, ele diz assim que ele fez uma aliança com os olhos dele de não atentar, de não cobiçar, de não desejar uma virgem, uma moça. Então preste bem atenção. A luz ou as trevas dentro de nós depende daquilo que nós escolhemos ver. Então que a partir de hoje você possa refletir o que os seus olhos estão vendo. O que você está escolhendo ver, enxergar, visualizar, assistir. Porque isso vai gerar luz ou trevas dentro de você. Se você assistir um filme pornográfico, isso vai gerar o quê? Vai afetar a sua mente, seu pensamento, seus desejos, e vai afetar a sua vida. É interessante, irmãos, que até casais cristãos, marido e mulher cristãos, crentes, que assistem filmes pornográficos para despertar neles desejo sexual. Isso afeta de maneira negativa o relacionamento conjugal do casal. Está errado. Se um casal cristão, eles assistem algum filme pornográfico para que possa apimentar a relação deles, estão trazendo para a vida deles trevas. Estão dando legalidade para o espírito agir na vida deles, espírito de adultério, de traição. Então preste bem atenção, ouça bem. O permitir que os olhos vejam e assistam coisas que traz luz ou trevas dentro de nós é uma escolha que depende de cada um de nós. Em casa, eu com a Delma, quando nós estamos assistindo algum filme, e algum filme já parte para algumas cenas, a gente muda, nós mudamos. E é isso que nós temos que fazer, porque senão isso vai dar legalidade. Ouça bem, pessoas que estão envolvidas com a pornografia devem buscar ajuda. Há muitos homens e mulheres cristãos que estão tentando vencer o vício da pornografia, o vício da masturbação em suas vidas, mas quando o desejo vem, é tão forte que eles não conseguem resistir e acabam caindo novamente. É importante saber que existe esperança e solução para esse problema. Por isso a pessoa precisa assumir que necessita de ajuda e expressar desejo de querer ser ajudada, querer vencer, querer largar, abandonar. Em Mateus capítulo 6, verso 23, abra sua Bíblia lá. É interessante que Jesus fala assim: se portanto a luz que em ti há são trevas. O que Jesus está querendo nos ensinar? Muitas vezes, irmãos, a pessoa na visão dela, aquilo que ela está assistindo, aquilo que ela está vendo, aquilo que está visualizando, e não tem nada a ver. Esse nada a ver, ela pode pensar que ela está na luz, quando na verdade ela já está nas trevas. Ela já está praticando obras das trevas. E quão grandes serão tais trevas. Então preste bem atenção, nós não podemos deixar que os nossos olhos se acostumem com as trevas. Diga assim: não posso deixar que os meus olhos se acostumem com as trevas.
Se uma pessoa, aos poucos, ela vai acostumando com aquilo que é trevas, e através das suas escolhas, ela permite que as trevas entrem na sua vida, essas trevas vão fazer com que a luz de Deus, a luz de Cristo que há nela se apague, levando ela o quê? A perder o temor a Deus e levando ela à cegueira espiritual. Quando a pessoa ela chega no estágio de cegueira espiritual, ela pensa que está na luz e está nas trevas. Ela pensa que aquilo que ela está fazendo não é pecado, não está desagradando a Deus. Você está entendendo? Então nós não podemos permitir que os nossos olhos se acostumem a ficar visualizando, a enxergando aquilo que é trevas, aquilo que é mal, aquilo que é errado. Porque senão se torna natural, comum, normal, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas isso vai gerando dentro de você trevas, vai apagando a luz de Cristo na sua vida, vai levando você a perder o temor a Deus, vai fazendo com que você chegue a um estágio de cegueira espiritual. Olha o que o salmista diz: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. O que eu quero concluir com vocês hoje, irmãos, hoje nós aprendemos que a compreensão e o entendimento que nós temos a respeito das coisas depende da visão que nós temos. E é esta visão que determina o tipo de pessoa que estamos sendo ou que seremos. Nós aprendemos aqui hoje que aquilo que escolhemos olhar e ver traz para dentro de nós luz ou trevas. Então, se as trevas têm tomado conta do seu coração, através dos seus olhos, se você está sendo uma pessoa que só vê malícia, se você está sendo uma pessoa que só vê o lado negativo das coisas, se você está sendo uma pessoa que só vê o mal, só critica, tudo aos teus olhos é negativo, então você precisa mudar sua visão. Você precisa pedir para que o Senhor possa estar aí acendendo a lâmpada dentro de você. E se porventura, após esta palavra que você ouviu, você sente que está escolhendo, está dando legalidade para as trevas entrar no seu coração, na sua vida, hoje o Senhor quer te abençoar, quer te libertar. Porque o salmista ele diz assim: o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu compartilhei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, cujo tema é: Senhor, sua visão define o tipo de pessoa que você é. A nossa compreensão das coisas depende da visão que nós temos, Senhor. E hoje nós aprendemos também que a luz ou as trevas dentro de nós depende daquilo que nós escolhemos ver, daquilo que nós escolhemos visualizar. Fala melhor no coração de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Hoje nós aprendemos que a luz ou as trevas dentro de nós depende daquilo que nós olhamos. Só o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos que ouviram a tua palavra hoje. Só o Senhor sabe o que se passa na mente e no coração. Porque aquilo que nós visualizamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que entra em nós, através da nossa visão, através dos nossos ouvidos, Pai, gera em nós sentimentos, mexe com as nossas emoções e muitas vezes afeta o nosso comportamento, o nosso jeito de ser e de nos relacionar com as pessoas, meu Pai. Então nesta noite, esclarece melhor esta palavra no coração do teu filho e da tua filha, que eles sejam abençoados por ti, Pai. Transforma as trevas em luz, acende a chama em nossos corações, Pai. Obrigado a Deus, em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que nós ouvimos hoje, Senhor. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo possa esclarecer melhor aí no teu coração, na tua vida. Amém?